O coronavírus continua em pauta no Hoje em Dia, agora com mais um plantão virtual com o médico de família Antônio Spreusser. Informação segura e prestação de serviço no combate à Covid-19. Muito bom dia, doutor, professor Antônio Spreusser. Bom dia, César Filho. Que prazer falar com você, com a Aninha, com todos os nossos telespectadores do Hoje em Dia. É muito bom, doutor, muito bom mesmo. Agora, o pessoal de casa, prestem bastante atenção. Tudo que vocês precisam saber para protegerem os seus familiares, as pessoas que vocês amam nessa pandemia, você aprende aqui com o Dr. Spreusser. Então, aproveite, participe, mande sua dúvida pelas redes sociais usando a hashtag Hoje em Dia. Doutor, vamos à primeira pergunta, que é de um telespectador. Oi, doutor, tudo bem? Aqui é a Júlia, eu sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e queria saber se os testes que estão sendo feitos com a vacina BCG realmente ajudam na proteção contra o coronavírus. Muito obrigada pela atenção e um abraço grande para ti. Beijo para ti também, Júlia. Beijo para todos os gaúchos, para todo o povo do Sul que nos acompanham aqui no Hoje em Dia. Muito obrigada pela pergunta. E aí, doutor Spreusser? Essa vacina BCG realmente está surtindo algum efeito? Tem alguma eficácia? É verdade? Então, todo mundo está em dúvida, né? Como é que a vacina BCG vai ajudar na Covid-19? Mas a grande verdade é que a vacina BCG, que no Brasil ela é mandatória desde 1976 contra a tuberculose, ela tem um poder contra alguns vírus respiratórios. E o que acontece? A Universidade de Melbourne, na Austrália, está fazendo um mega projeto, pegando 10 mil voluntários, sendo 2 mil voluntários aqui no Brasil, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, somente em profissionais da saúde. Vai começar a ser recolocada nesses pacientes, nesses voluntários, aliás, 2 mil, para a gente ver como que isso vai ajudar a combater o vírus. E além do Brasil, nós temos o Reino Unido, a Espanha e a Austrália, que estão participando desse estudo liderado pela Fiocruz aqui no Brasil. Doutor Spreusser, na realidade, nós já dissemos aqui, alguns testes foram feitos com a Sabin também, a vacina da paralisia infantil. A pessoa que cumpre, por exemplo, toda a cartilha, né, e tem a carteirinha com toda a vacinação, ela tem uma defesa maior do que a pessoa que não toma nenhum tipo de vacina, por exemplo, mesmo contra o coronavírus? Então, César Filho, a sua pergunta é muito importante, porque existe um grupo no mundo inteiro que são chamados antivacina. E a mortalidade desse grupo é muito maior porque deixa de ter imunidade para sarampo, poliomielite, paralisia, que é uma doença que mata mesmo. E a gente sabe que vários tipos, a febre tifoide, tudo isso, a varíola, né? São doenças que te dão muita imunidade quando você toma a vacina. Então, tome a vacina porque vai te ajudar muito frente a outras doenças também. É isso aí. Doutor, temos mais uma pergunta de um telespectador. Oi, meu nome é Thaís Mendes. Doutor, eu vi que estão testando um novo remédio para o coronavírus. O que sai primeiro, o remédio ou a vacina? E como que funciona o processo de elaboração de um remédio, da aprovação até a chegada para a venda da população? Essa pergunta da Thaís é sensacional. E aí, doutor, o que sai primeiro? Esse remédio novo que estão estudando, a vacina e como é feita a elaboração? Então, Thaís, sua pergunta é muito inteligente. Olha o que está acontecendo no mundo atualmente. O grupo de Stanford publicou na revista Nature, agora, recentemente, que foram testadas 21 mil moléculas de remédio. Dessas 20 mil moléculas, 100 remédios foram escolhidos. E desses 100, 4 realmente funcionam para matar o vírus. Ou seja, o vírus entra no corpo, mas ele não se multiplica. Então, esses 4 remédios que já existem no mundo para tratar hanseníase, cirrose, problemas de câncer, esses remédios, junto com o Remdesivir, que é um outro antiviral para o ebola, eles têm efeito. Então, agora o que está sendo feito para ser aprovado? Sendo usado em animais e em mini pulmões artificiais, para ver se a lesão pulmonar realmente funciona e tira essa lesão pulmonar. E daí para frente, junto com a vacina, eu tenho certeza que esse vírus está com os dias contados, viu?
E o conjunto dessa medicação, doutor Sproisser, poderia funcionar assim como o coquetel do AZT para o vírus da AIDS, que até hoje não descobriram vacina, mas o coquetel mantém as pessoas com qualidade de vida. Seria mais ou menos isso, não é? É perfeitamente, exatamente essa questão. Você vai ficar completamente protegido contra o vírus. Ok, nós temos mais uma dúvida, mais uma pergunta e vamos a ela. Bom dia, doutor. Meu nome é Giovanna e eu tenho uma dúvida. A minha dúvida é sobre o coronavírus. As pessoas que estão recebendo esse teste das vacinas terão que continuar com os cuidados, tipo, por exemplo, máscara? E eu gostaria de saber também a eficácia desse teste. Muito obrigada. Bom, algumas pessoas estão sendo utilizadas, as chamadas cobaias da medicina, não é? E estão tomando a vacina, inclusive aqui no Brasil, não é isso, doutor Sproisser? Essas pessoas precisam aguardar, porque não é certeza ainda da imunidade e tem que continuar tomando todas as precauções, ou não? Então, César Filho, é o seguinte, muitas pessoas que tomam esses testes vacinais, tem pessoas que tomam a vacina mesmo, mas tem pessoas que tomam o placebo, que é a mesma coisa da vacina. E ninguém sabe quem tomou a vacina e quem tomou o placebo. Placebo é aquela substância que não tem nenhum efeito no corpo. E além disso, quantas doses da vacina a gente precisa tomar? 1, 2, 3? Será que pegou em mim? Tem pessoas que tomam vacina e não pegam, então tem que esperar essa resposta. Enquanto isso, quem tomou essa vacina, sim, distanciamento social, máscara, lavar a mão, fazer tudo o que a gente está fazendo hoje em dia. É isso aí, temos que continuar fazendo e pedindo para quem está ao nosso redor continuar também. Vamos a mais uma pergunta. Doutor, bom dia. Meu nome é Luiz Fernando e eu tenho uma pergunta. Um infectado assintomático, ele pode ter sequelas da Covid-19, certo? Então, seria interessante fazer um check-up depois de passar pelo isolamento? Obrigado. Gostei da pergunta do Luiz Fernando. E aí, doutor? Uma pessoa que teve o vírus assintomático, depois precisa fazer algum tipo de exame para ver um check-up geral para ver se está tudo bem? Então, Luiz Fernando, a resposta, viu, Aninha, não é somente o assintomático, mas o sintomático também. Mas as pessoas que não tiveram sintoma nenhum, eu sugiro mesmo fazer um mini check-up depois de 30 dias para ver o quê? A função do fígado. Será que os rins estão funcionando bem? E o coração? Fazer um ecocardiograma, um teste ergométrico, fazer exame de sangue para ver o açúcar no sangue, a glicemia, né? Como estão as gorduras, o triglicérides, o colesterol. Medir também a coagulação do sangue, já que o dímero D é importante para ver se o sangue tem tendência a formar coágulo, para evitar trombose. E isso tudo são atos que nós médicos sempre levamos em consideração com uma avaliação geral, tanto de sangue como exames de imagem. Ok, doutor, o check-up é importantíssimo em toda a época da vida, ainda mais agora, né? Vamos a mais uma dúvida de mais um telespectador. Bom dia, doutor. Me chamo Suelen e gostaria de saber quais são os riscos de uma automedicação contra o Covid-19. Olha, a Suelen está fazendo uma pergunta porque muita gente anda comprando até de forma clandestina remédios que dizem que curam, que dizem que previnem e na realidade podem ter efeitos colaterais. Não é isso, doutor Antônio Sproisser? É verdade. A Suelen levantou o problema para uma coisa muito fundamental. O Brasil, aliás, é o país que mais se automedica no mundo depois dos Estados Unidos. Então, o Brasil é o segundo país que mais se automedica sem prescrição médica. Os cuidados agora com a Covid-19, com esses remédios que está todo mundo querendo comprar, primeiro, é coração, arritmia cardíaca, problemas de falha do músculo do coração. Segundo lugar, são os olhos, as retinas. Os dois olhos podem se complicar muito com esses medicamentos. Depois vem o estômago, sangramento do estômago, diarreia, vômito, enjoo. Então precisa tomar muito cuidado, não se automedique nessa altura do campeonato, por favor. Boa dica, boa dica. Aliás, bom ensinamento esse, a gente tem que bater muito nessa tecla. Temos mais uma pergunta. Olá, doutor, tudo bem? Doutor, a minha dúvida é o seguinte. Eu ouvi que devido à pandemia, os casos de sarampo aumentaram em alguns estados brasileiros e que o estado de São Paulo intensificou a campanha. Eu gostaria que o senhor reforçasse quem são as pessoas que devem tomar a vacina, já que no ano passado muitas pessoas já tomaram. Obrigada. Excelente pergunta, Débora. E aí, doutor, com relação ao sarampo, é fato mesmo que o número de casos aumentou e quem é o grupo que deve dar ênfase para a vacina? Então, Aninha, Débora, é o seguinte, olha, agora
esse período de vacinação vai até o final de agosto, até o dia 31 de agosto. Por quê? O público-alvo são crianças de 6 meses até adultos de 49 anos. Esse público-alvo deixou de ser vacinado, sabe quantos por cento? Quase 90%. Eram 90 milhões de brasileiros para serem vacinados e só 4 milhões foram vacinados. E a gente está passando um surto agora em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e no Pará. E 11 estados brasileiros estão com vírus em circulação. Então, tome a vacina, é importante. Se você pertence a esse grupo, 6 meses até 49 anos, vá ao posto de saúde, leve a carteirinha e tome a vacina, porque é importante. Uma pessoa que tem sarampo passa para 18 pessoas. Esse vírus é muito mais contaminoso, muito mais contagiante do que o vírus da Covid-19. Então é importante você se prevenir. O ano passado o Brasil teve 21 mil casos de sarampo e era uma doença que não existia mais no Brasil. Então vamos lá, gente, vamos vacinar. Lembrando que o sarampo pode ser fatal e já matou muitas pessoas e que a vacina é totalmente gratuita. Temos mais uma dúvida, vamos a ela, doutor. Olá, doutor, meu nome é Mayara e eu irei retornar ao trabalho. Eu tenho algumas dúvidas com relação ao horário de almoço. Eu devo trocar de máscara após realizar a refeição? Qual é o risco de contaminação se eu estiver dentro do refeitório, mas não estiver utilizando a máscara? É uma pergunta que todo mundo fica na dúvida, porque na hora da refeição você tem que tirar a máscara para se alimentar. Como fazer? Existe um risco maior no refeitório, doutor? Então, César Filho, Maiara, é o seguinte, quando você for descer para almoçar, procura usar um horário que tenha mais flexibilização e que tenham poucas pessoas. Mantenha distanciamento de pelo menos 2 metros. É importante a distância, já que você não tem máscara. Terceira coisa, procura não ficar falando durante a refeição. Nós latinos, nós brasileiros, a gente fala muito durante a refeição. E nessa hora, várias gotículas podem se espalhar pelo ambiente. Então, fala menos. Outra coisa, come mais rápido. Não fica comendo devagar, pensando, não. Vai lá, se alimenta e vai embora. E quando você sair, lava as mãos, passa o álcool que deve estar na mesa e aí coloca a máscara e pode ir embora. Não precisa trocar máscara, mas é importante lavar, desinfetar sua mão na hora e colocar a máscara para você não contaminar a máscara com a sua mão. Antes de chamar a próxima pergunta do nosso telespectador, uma dúvida rápida. Aquelas pessoas que quando vão se alimentar, deixam a máscara pendurada na lateral ou colocam aqui debaixo da papada, podem reutilizar aquela máscara ou ela tem que ser daí trocada, doutor? Então, o ideal, Ana Hickman, é você pegar essa máscara e separá-la num lugar onde outras pessoas não possam passar, não possam pegar, não pode cair no chão. Eu vejo, às vezes, máscara caindo no chão e as pessoas colocarem no rosto novamente. Como se fosse um guardanapo que caiu e pode reutilizar, né? Então, exatamente. Caso isso aconteça, troque de máscara. Já que você tem dúvida, pode trocar de máscara. Muito bem. Vamos à próxima pergunta do nosso telespectador. Oi, doutor. Sou Larissa, falo de Belo Horizonte e eu gostaria de saber se você tem alguma recomendação específica para gestantes que comecem a apresentar sintomas da Covid-19. Obrigada. Larissa tá tão linda, gravidinha. E aí, doutor? Quando uma futura mamãe começa a apresentar os primeiros sintomas, o que ela deve fazer? Bom, Larissa, boa sorte para sua gravidez aí, tá bonita mesmo, viu? Olha, então é o seguinte, a mulher grávida, realmente ela pode pegar o vírus, ela não está totalmente imune. E se ela pega o vírus, ela pode ter algumas complicações. Já que você tem os primeiros sintomas, como febre, falta de ar, tosse, dor no peito, procura o seu médico para fazer alguns exames para ver se realmente você está com o vírus. Porque pode ser que você esteja com influenza, pode ser que você tenha outra virose. Se você tiver pego a Covid-19, o repouso, hidratação, alimentação é muito importante e o acompanhamento médico mais rigoroso. Fazer um ultrassom, ver o desenvolvimento do nenê para que nada tenha problema. E fazer bastante fisioterapia respiratória para os pulmões não colabarem. É importante. São muitas as dúvidas, temos mais uma e vamos a ela. Bom dia, doutor. Me chamo Ricardo. Eu ouvi dizer que quem já teve trombose tem mais chance de ter complicações se adquirir a Covid-19. Isso é verdade? Bom dia, obrigado. Bom,
Essa é a pergunta que tem sido comentada muito nos últimos tempos. O senhor mesmo, doutor, falou aqui da trombose e do estrago que esse vírus pode fazer na corrente sanguínea. Nós perdemos agora, ontem, né, o jornalista esportivo Rodrigo Rodrigues, que foi internado no último final de semana. Ele apresentou os primeiros sintomas, se não me falha a memória, lá pelo dia 13, mais ou menos. E aí, nesse final de semana, ele foi internado e ele teve essa trombose venosa cerebral. Isso é comum, doutor? Será que ele já tinha algum outro tipo de problema e a Covid simplesmente agravou esse problema? E pergunto mais, que as pessoas têm muita dúvida com relação à obesidade. Ela pode contribuir nesses casos também, doutor? Então, César Filho, a sua pergunta é muito importante. Nós sabemos atualmente que esse vírus, na hora que entra no corpo, ele começa a aumentar o quê? A formação de coágulos. Então, o que acontece? Na corrente sanguínea, quando você vê, por exemplo, tem uma arte que vai mostrar isso para a gente, quando na corrente sanguínea, os vasos sanguíneos, eles são impermeáveis, o sangue passa, a hemoglobina passa, mas pessoas que têm tendência à trombose, pessoas com obesidade, como você falou, pessoas diabéticas, hipertensas, que tomam remédio ou que já tiveram trombose anteriormente, podem formar esses coágulos. E o próprio vírus aumenta também a facilidade de você fazer trombo e coágulo. O que acontece? A hora que você forma essa pedra, esse coágulo, esse trombo, ele pode migrar, ele pode sair. Você que está muito tempo sentado, sedentário, ele pode sair, pode ir até o coração, pode dar problema no coração, vai para os pulmões, pode dar embolia pulmonar e, finalmente, ele pode subir, pode ir para o cérebro e dar um acidente vascular cerebral. Fora isso, nos vasos cerebrais, dentro do vaso, pode haver também a formação desse coágulo e este vaso sanguíneo, que tem esse coágulo por dentro, ele pode se romper, pode dar uma hemorragia cerebral. E essa hemorragia cerebral, esse sangue todo que fica dentro do cérebro, ele tem que ser retirado, senão a pressão dentro do cérebro aumenta muito. E essas cirurgias, elas têm que ser feitas de uma forma emergencial, senão você pode perder o paciente. E foi assim que nós perdemos esse grande ícone da televisão brasileira, esse grande amigo que irradiava e falava tão bem de esporte. Então, todos nós estamos acostumados atualmente a ver o cérebro como um órgão-alvo da Covid-19. Tanto é que nos Estados Unidos já existe um protocolo que todo paciente internado tem que fazer uma ressonância magnética, tem que fazer uma avaliação neurológica, porque o risco de ter um problema neurológico é muito grande. O RR, como era carinhosamente chamado por todos aqueles que trabalharam e conviveram com ele, sempre disseram que, além de talentoso, ele era uma pessoa totalmente do bem e faleceu muito jovem, com apenas 45 anos de idade. Agora, doutor, o nosso telespectador, o Ricardo, se não me falha a memória, ele fez a pergunta dizendo se quem já teve trombose e contrai a Covid-19 tem mais riscos de desenvolver? Então, quem teve trombose, César Filho, normalmente toma um remédio que é um anticoagulante que evita a coagulação novamente. Então, tem pessoas que tiveram trombose e nem ligam mais para eu tive trombose, já curei, já tenho circulação colateral, mas não é assim. Tem que tomar remédio, muitas vezes usar meia elástica, perder peso, fazer atividade física. Não é porque teve trombose que agora não vai ter mais. É um fator de risco, sim, e tem que levar a saúde muito a sério. Doutor, temos mais uma pergunta do nosso telespectador. Doutor Antônio, bom dia a todos do Hoje em Dia. Eu me chamo Bruna e a minha dúvida é, se caso seja necessário, é seguro ir ao dentista nesse momento de pandemia? Muito obrigado, abraço a todos. Essa pergunta é muito boa, Bruna. Todo mundo quer saber se a gente pode voltar à nossa rotina de cuidados médicos, não só, ela falou do dentista, mas outros tipos de consulta. Estão liberados, doutor? Então, você sabe que eu trabalho aqui no Hospital Geral em São Paulo, no Albert Einstein, e nós estamos voltando lentamente porque, atualmente, os grandes hospitais, eles se dividiram. Eles se dividiram no hospital que só atende Covid e no hospital que tem consultas de rotina. Por exemplo, lentamente a gente já está voltando a atender os pacientes de rotina, principalmente aqueles que já estão em tratamento médico. E você que precisa ir ao dentista porque caiu o dente, está com dor de dente, tem aquele canal que está dando problema,
pode ir ao dentista, porque os consultórios atualmente, eles estão preparados para receber o paciente. Então, tem isolamento na sala de espera, os dentistas estão usando todo o equipamento paramentado para não ter contaminação com a saliva, com as gotículas que estão saindo da boca do paciente. Então, já existe atualmente um protocolo de atendimento. Então, você que tem tratamento, você que está em tratamento e que precisa, pode tanto procurar o seu médico, como também procurar o serviço de odontologia, se for necessário. Muito bom. Doutor Antônio Spreuser, muito obrigada pela consulta de hoje. É muito bom tê-lo aqui sempre, viu? Muito obrigada. E você de casa, que tem outras dúvidas, não se preocupa. O consultório acabou aqui no nosso programa ao vivo, mas logo na sequência, o doutor Antônio Spreuser continua respondendo a várias dúvidas no nosso Instagram, @hojemdia. Beijo, doutor. Muito obrigada. Obrigado, Aninha. Tchau, César. Tchau, Aninha. Tchau, telespectadores. Obrigado.